e a seguir eu acrescento algo que digo, será que o investigador que não usa o software além de um processador de texto será prejudicado em comparação com aqueles que o usam? Eu não tenho resposta para esta pergunta. Eu parto do pressuposto que sim, porque o processo de investigação ou de um estudante que quer tirar mestrado, quer fazer doutoramento, acaba por ser o desenvolvimento de diferentes competências, não é? Desde competências de revisão de literatura, competências de desenvolver instrumentos de recolha de dados, competências de usar técnicas de análise de dados e na área das ciências humanas e sociais existe uma série de ferramentas atualmente que apoiam os investigadores. Vocês vão reparar que na minha apresentação tem um título ou tem um subtítulo que eu designo como vantagens e desvantagens, e vão verificar ao longo da apresentação que eu tanto apresento vantagens e desvantagens, e tanto apresento algo que pode ser identificado como vantagem, como dependendo do tipo de investigador ou tipo de utilizador que recorre ao suporte deste tipo de ferramentas, rapidamente se pode transformar numa desvantagem e vice-versa. Por isso a apresentação terá vários avanços e recuos, mas é propositada. A minha ideia aqui é criar de alguma forma algum ruído e tirar-vos esta próxima noite o sono e não poderem dormir, ficarem a pensar nisto. Acho que não é possível iniciar sem falar nos Computer Assisted Qualitative Data Software, análise de software, sem passa a redundância, sem fazer um pouco a evolução histórica, não é? Então nós começamos em 1966, ainda não havia o boom das interfaces gráficas, não é? Isso surge nos anos 80, quando surge um primeiro software que é o Ethnograph, e em 1987 surge o Nudisk, que atualmente é o NVIP, é um software australiano, que foi dos primeiros a estar disponível no mercado deste tipo de ferramentas. Depois surge o Atlas TI, especialmente relacionado com um método e técnica que é a teoria fundamentada. Na mesma altura surge o Max QDA, e depois há uma transição no ano 2000 em que começam a surgir as ferramentas que, além de trabalharem só com a parte textual, também trabalham com análises de dados visuais e com outros formatos, que é o caso do vídeo, do áudio e integrado com o texto. Depois há uma série de avanços relativamente às técnicas de codificação e em 2009, com o boom da próprias ferramentas disponíveis na cloud, as ferramentas web-based, surge o Deduz, que é dos Estados Unidos, e o WebQDA, que é português. E agora há um grande rebuliço no mercado destas ferramentas, com diferentes soluções e ferramentas específicas para diferentes contextos e diferentes projetos de investigação, ou seja, as soluções oferecidas atualmente são muitas, e é esse ponto que nós vamos trabalhar aqui, quais são as vantagens e desvantagens da utilização deste tipo de ferramenta. As ferramentas, ou o crescimento destas ferramentas surge um pouco também pelo crescimento da área da investigação qualitativa. Após alguns anos verificar-se que nem todos os projetos, nem tudo era possível se compreender ou quantificando, que era necessário compreender determinados problemas no seu contexto. Então o crescimento dos projetos de índole qualitativo também fez com que estas ferramentas evoluíssem e surgissem em maior número, não é? As atuais evoluírem e outras ferramentas que surgem para dar resposta a métodos e técnicas emergentes. Quais são os desafios atuais destas ferramentas? Quais são os desafios que nós temos? Atualmente elas possibilitam e tenta-se que as ferramentas possibilitem o trabalho direto com diferentes formatos e tipos de dados, ou seja, eu posso recolher
eu posso realizar uma entrevista, fazer a transcrição, mas eu também posso analisar essa entrevista diretamente através de um vídeo. Imagina que, além do que o entrevistado disse, eu também quero analisar reações de comportamento sobre perguntas que o entrevistado faz. Então eu posso usar diferentes formatos e não deixa de ser uma entrevista. Então as ferramentas atualmente já suportam vários formatos de dados, como é o caso do texto, vídeo, imagem e áudio. Depois é a possibilidade de trabalhar com grande quantidade de dados e de forma robusta. Não é? Esta grande quantidade de dados, muitas vezes nem é necessário recolher muitos dos dados. Estivemos a falar da área de análise de redes sociais, em que eu posso criar uma discussão em torno de um tópico, então rapidamente eu tenho acesso a uma grande quantidade de dados, então necessito, ou tenho a necessidade por vezes de ter um suporte de análise que me reduza pelo menos o trabalho manual da organização e o restante que está associado às técnicas de análise de dados qualitativos. Depois, flexibilidade e execução de tarefas. Aqui fala-se muito quando eu, por exemplo, uso, ou se fizer, ou se usar uma folha um processador de texto, ou uma folha de cálculo, ou usar uma ferramenta específica, quando eu tenho necessidade, depois de realizar uma primeira leitura, quando eu tenho a necessidade de fazer um processo de recodificação. Então, as ferramentas, de alguma forma, não deixam de ser um desafio, são mais flexíveis nesta segunda fase, que é a fase em que eu leio e recodifico, descodifico, edito, elimino, é mais flexível em termos de trabalho. Possibilitar o trabalho colaborativo é um grande desafio. Já lá vão os tempos em que o investigador se escondia num quarto durante 4 anos, com uma luz apontada para a cabeça, e fazia aquele trabalho, o trabalho de investigação sozinho, não é? E alimentado a pão e água, porque não podia sair dali. Atualmente há em várias fases de um projeto de investigação é necessário contactar com especialistas, recorrer a validação, a opiniões, a observações de colegas. Então é algo que as ferramentas também têm necessidade de possibilitar. Não é? Então existem atualmente ferramentas que permitem, no processo de codificação, eu poder codificar uma parte do texto, um colega meu codificar uma outra parte, e nós termos a possibilidade de discutir e chegar a um consenso, visto que para a mesma categoria nós não concordamos com a mesma quantidade de texto ou a mesma expressão para aquela categoria. Um dos outros grandes desafios, e acredito que seja muito difícil por vezes de ultrapassar, é a simplicidade que estas ferramentas deveriam ter ou deveriam apresentar, de forma que o investigador diminua a curva de aprendizagem da utilização das mesmas e que despenda o seu investimento cognitivo em estudar técnicas e métodos de análise qualitativa. Contudo, é uma área que está com crescimento e é uma área muito difusa e que apresenta muitas técnicas e métodos, e então existe a necessidade das ferramentas continuamente implementarem novas funcionalidades. Implementar novas funcionalidades acaba por tornar o sistema um pouco mais pesado em termos visuais e até em termos de percepção do que é que eu posso fazer com aquela funcionalidade, ou se devo usar ou não devo usar. Então é um dos grandes desafios, que é simplificar o que está disponível. E a parte da portabilidade de dados e processos, que é também um dos desafios das ferramentas, visto que ainda, ou poucas, permitem fazer a transferência ou a navegação de dados de uma ferramenta para a outra. Se eu de momento quiser trabalhar com uma ferramenta específica de vídeo e depois quiser, com esses dados, exportar ou ter a portabilidade mesmo para uma outra ferramenta, não é assim tão fácil atualmente. Okay. Quando falamos nestes desafios, também surge-nos uma situação, e que a maior parte dos investigadores
equaciona numa determinada fase do percurso investigativo, ou do projeto de investigação, ou do estudo, que é o que escolher como escolher uma ferramenta. Então nós fizemos 2 estudos recentemente, só para levantar. Um deles aqui só elencamos 5 dimensões sobre os fatores que levam alguém a escolher uma ferramenta, que é a facilidade de uso, funcionalidades adequadas ao tipo e ao desenho de investigação, que permite, obviamente, contribuir para o desenho de investigação, e a questão da relação preço-qualidade e facilidade de aprendizagem, ou seja, isto aqui vem de alguma forma corrobora com os pontos anteriores nos desafios dos casos, não é? Ou seja, neste próprio estudo ele acaba por confirmar o que a teoria apresenta como desafios. Pelo contrário, fatores em que os utilizadores não ficam satisfeitos são as funcionalidades não se adequar ao projeto. Muitas vezes isto acaba por não ser tão fácil de identificar pelo utilizador ou pelo investigador. Dificuldade de aprendizagem da ferramenta, o que leva a que muitos utilizadores desistam de usar a ferramenta, partindo do pressuposto que será mais rápido fazer a análise manualmente, e a dificuldade de uso e não ser compatível com outros sistemas. Este é um segundo estudo então que nós fizemos um levantamento, tivemos 300 e poucas respostas de investigadores qualitativos, apresentamos uma série de ferramentas que estão disponíveis no mercado e tentamos aferir ou averiguar se os investigadores utilizavam ou já utilizaram algumas das ferramentas assinaladas. Por isso temos aqui algumas que estão listadas, existem mais. Também avançamos com outro tipo de... Também avançamos com outro tipo de recolha de dados, foi os métodos e processos de investigação, qual é que eram os mais utilizados. Aqui de alguma forma tínhamos uma primeira percepção que o estudo de caso seria o método mais explorado, e depois apresentamos mais alguns, poderíamos ter aqui mais outros métodos. Técnicas de recolha de dados mais utilizadas, o inquérito por questionário e o inquérito por entrevista, e também queríamos de alguma forma percepcionar se a análise de dados visuais tinha ou não um crescimento de utilização. E, por fim, as técnicas de análise de dados, em que a análise de conteúdo continua a ser a técnica mais explorada e mais mencionada. Ok. Esta tabela sintetiza, e teremos aqui algumas conclusões, quais eram os graus de relevância na seleção de um software. Foi um estudo que está publicado num capítulo do livro de investigação qualitativa, a qual eu sou um dos autores e organizadores, e então há uma parte interessante aqui, e que num dos critérios, penso que isto não tem muita leitura, mas depois o vídeo será partilhado, que é o facto do software ser open source. Por exemplo, não houve muita seleção de que muito relevante o facto da ferramenta o facto de ela ser gratuita, mas não sabemos porquê. Talvez por insegurança dos sistemas gratuitos não terem suporte técnico. Não temos ainda a percepção porque é que esta opção não teve assim tantas seleções nesta escala de Likert como muito relevante. Temos a questão de muito preço, mas confirmando o estudo anterior, que é um estudo diferente, o facto de a ferramenta ser adequada ao tipo de desenho, ao tipo e ao desenho de investigação, foram das mais elencadas. E depois entramos novamente na usabilidade de software, ou seja, primeiro a preocupação de se adequar ao tipo de desenho de investigação, e depois a usabilidade da própria ferramenta, que é um fator importante. E um dos critérios de seleção por parte dos participantes deste inquérito foi a disponibilidade de software na instituição, ou seja, eu posso ter um software que muitas vezes até não se pode adequar ao meu estudo, ou até não pode ser, até não é usável, mas o facto da instituição ter é um critério de seleção
visto que eu não tenho que despender dinheiro para o adquirir. Entramos agora nas vantagens e desvantagens das ferramentas, e aqui que eu vou saltar um pouco na listagem que eu vou apresentar. Por isso é muito fácil percepcionarem se o que surge ou apresento pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo da forma ou da maturidade que o utilizador tem no uso destas ferramentas. Então, permite uma análise de uma enorme quantidade de dados. Isso pode ser visto rapidamente como uma vantagem, mas também pode ser equacionado como uma desvantagem a partir do momento que eu posso rapidamente, com a flexibilidade que as ferramentas me dão, aumentar em termos de tempo o processo de codificação, em vez de aprofundar a codificação com uma menor quantidade de dados. Então este ponto é muito difícil de balizar até onde eu posso ir em termos de dados, mas existem alguns procedimentos que nos permitem de alguma forma não entrar numa loucura pelo facto de ter uma ferramenta que me automatiza alguns processos, passar grande parte do meu tempo a codificar e a sintetizar aquilo que eu vou codificando, a descrever e não a aprofundar a minha análise de dados. Isto pode ser visto como uma vantagem, incluindo procedimentos de contextualização e de validação. Rapidamente, ou fazendo a comparação com os métodos tradicionais, há alguns anos, ou quem usa as técnicas de análise de dados de forma manual ou forma tradicional, normalmente usa cores para identificar aquilo que codifica, ou seja, a cor de laranja é para a categoria A, a cor verde é para a categoria B, a cor azul é para a cor C, e vai identificando. E, teoricamente, aquilo que nós codificamos numa categoria, normalmente na literatura é designado por unidade de análise, ou unidade de texto, e essa unidade de análise ela tem que ser definida na parte metodológica, ou seja, eu posso definir a minha unidade de análise como o parágrafo, pode ser a frase, pode ser a expressão, um conjunto de palavras, ou a palavra que tenha sentido ou significado para aquela categoria. O que é que acontece? A maior parte dos estudos que eram feitos com o processo tradicional usavam ou a frase ou o parágrafo para que eu tivesse acesso, mesmo que naquela frase tivesse partes de texto para categorias diferentes, eu permitia-me com a frase ter acesso ao que é que foi dito antes, ao que é que foi dito após. Ou seja, é um exemplo do procedimento de contextualização, porque quando eu isolo a minha unidade de análise do que está dito antes, que está dito após, ela pode ganhar um sentido e um significado diferente nesse processo. Então as ferramentas atualmente as ferramentas rapidamente permitem contextualizar o que é que está dito antes, o que é que está dito após. Um ponto mais sensível tem a ver com os procedimentos de validação, e a validação que eu falo aqui é uma validação mais técnica, mas também pode ser uma validação metodológica, mas a validação técnica no sentido que rapidamente, se eu executo uma matriz e tenho um resultado, ou faço um cruzamento de linhas com colunas sobre o que é que foi dito sobre a categoria 1 e 2 relativamente aos atributos dos participantes, se eu tiver um resultado nulo, posso rapidamente fazer uma pré-análise dessa matriz, que se eu tenho um resultado nulo, ou os participantes com aqueles atributos àquela categoria não mencionar nada, ou eu quando atribuí os atributos aos dados, enganei-me e classifiquei ou atribuí mal as variáveis àqueles dados. Quando eu faço esta verificação após correr uma matriz, eu estou a fazer um procedimento de validação, caso uma validação técnica que eu executei, porque as validações metodológicas, isso implicam outro tipo de abordagem, outro tipo de processos, e muitos deles estão mencionados na literatura e são mais exaustivos. Nesta parte, as ferramentas permitem a definição de categorias de forma indutiva ou forma dedutiva. A forma indutiva ou dedutiva
pode também ser mista. Normalmente a maior parte dos projetos definem de forma mista. A indutiva é quando eu faço leitura ativa ou leitura flutuante, como a Laurence Varda, portanto, fala no seu livro de análise de conteúdo, em que as categorias emergem da leitura dos dados, e a dedutiva é um modelo teórico que já está definido, já foi publicado por alguém e é o meu ponto de partida, em que, posteriormente, quando eu transfiro esse modelo para o meu contexto, para o meu estudo, eu posso propor novas categorias, e então acabo por ter um modelo misto, em que o ponto de partida foi um modelo dedutivo. Posso codificar, recodificar, posso fazer exploração de cruzamento de diferentes formatos de dados, texto, imagem, áudio e vídeo. Atualmente as ferramentas permitem diferentes formas de visualização. Eu posso ver os meus dados em forma de tabela, eu posso exportar os meus dados em histogramas, posso criar um histograma, posso criar um gráfico circular, eu posso ver os meus dados em mapas de códigos. Na análise de redes sociais, eu visualizo os meus dados, maior parte das vezes, através de mapas conceituais. E se usar uma ferramenta que faça análise quantitativa do conteúdo qualitativo, eu posso criar ou gerar nuvens de palavras que se relacionem, dendogramas e outras formas de visualização. Então, as ferramentas atualmente permitem diferentes outputs de visualização dos dados que nós analisamos, que também ajudam depois à própria discussão e apresentação de resultados. Um dos grandes problemas que ainda se coloca atualmente tem a ver com as competências de utilização destas ferramentas, não é? Este autor, eu coloquei esta referência propositadamente, não é? Estamos aqui a falar de uma referência que tem 34 anos, e então na década de 80 o Brent já mencionava que a desvantagem eram as competências computacionais que os investigadores teriam que adquirir. Então muitos investigadores atualmente ainda desistem de utilizar este tipo de ferramentas, e não só estas, podemos falar outro tipo de ferramentas que são exploradas, por exemplo, gestores de referências bibliográficas, que atualmente existem uma série deles gratuitas e que facilitam imenso o processo de gestão de referências e a sua utilização para a escrita de relatórios, artigos, em que é fácil de rapidamente de atualizar ou mudar uma norma, por exemplo, mudar de ABNT para APA ou outro tipo de norma, mas que muitas vezes barra nas competências do próprio utilizador. Então, muito das competências que nós falamos aqui, em que o utilizador ou o investigador deixa de usar a ferramenta específica e faz o trabalho de uma forma manual, muitos dos problemas que têm surgido e que nós temos observado e que estamos agora também a fazer recolha de dados nessa área, está relacionado não com competências técnicas, por vezes a dúvida que surge, eu não consigo utilizar isto porque a ferramenta tem este erro ou não permite fazer isto, mas muitas vezes é porque a ferramenta ou o utilizador não tem conhecimento metodológico de como aplicar determinada técnica. Então, quando temos dois níveis de competências que necessitam ser colmatados, uma é usar a ferramenta, outra é ler sobre metodologia, torna-se uma barreira muito grande a uma desvantagem à utilização dos pacotes de software existentes no mercado. Aqui estes autores afirmam, não é só estes autores, há um autor recentemente que leu um artigo que é de 2016, que afirmam que o software é menos útil para abordar questões de validade e confiabilidade nas ideias temáticas que emergem durante a análise de dados. Esta parte da validade é algo que nós estamos a aprofundar, como é que se pode usar a ferramenta nestas questões, mas que é muito discutível e é interessante por isso, e então é apresentado como uma desvantagem por estes autores. Para complementar isto, o Ryan conclui então que os softwares permitem aos investigadores tornar visíveis processos metodológicos de um estudo,
deste modo torná-los confiáveis, acaba por contrariar um bocadinho o ponto anterior e então ele já parte do pressuposto que esta ferramenta ou as ferramentas de alguma forma tornam visíveis os processos, procedimentos mais rigorosos e deste modo há sempre a preocupação do investigador que sempre que utiliza uma ferramenta deste tipo, tem sempre o cuidado na parte metodológica de dizer que usou a ferramenta X para o qualitativo e usou a ferramenta Y para o quantitativo. Normalmente ninguém diz que usou o processador de texto ou a folha de cálculo para fazer a análise de dados qualitativos, mas quando é este tipo de ferramentas mais específicas, o investigador parte do pressuposto que transmite credibilidade e confiança se disser que tipo de ferramenta que usou. Isto é um outro ponto que tem a ver com as características e as potencialidades a utilizar quando e onde aplicá-las. Então, o Davis e Myers sugeriram que é essencial que o investigador aprenda a explorar então, o software antes de usá-lo no projeto e que não se pode separar o investigador do próprio software, do próprio programa. Então é aí que o investigador decide quais são as características e potencialidades a utilizar. Isto é um ponto que por vezes tem sucedido, é que o investigador tenta se adaptar às características do software e prepara o seu projeto para se adaptar às características do software e não ao contrário, ou seja, ele não se apropria de software para que o mesmo, ou verifique que o mesmo tem determinadas características para aquilo que ele quer fazer em termos de estudo. Em 2011, então, Lajes disse que as ferramentas computacionais tendem a ser úteis, não é? Porque permitem uma investigação com um grande volume de dados e quando é necessário cruzar informação a partir dos atributos participantes. Isto é uma realidade, há procedimentos que são muito complicados, ou se não impossíveis, de realizar sem o uso de uma ferramenta específica. Podemos comparar isto ao uso, eu costumo usar isto nas formações, quando dou as formações do WebQDA, que eu posso usar a máquina de datilografar para escrever um artigo, mas tenho que ter a consciência que se eu quiser inserir um índice automático, ou se quiser colocar uma legenda de uma figura, ou se quiser, que não é possível. O mesmo se processa ou se passa com esta parte das ferramentas. Por outro lado, não quer dizer que se eu não usar uma ferramenta de apoio à análise de dados qualitativos, que o meu trabalho, comparativamente a quem usa, será inferior. Isso é a mesma coisa que dizer que quem escreve manualmente escreve muito pior que quem escreve com um processador de texto. Não é? Isso seria um pressuposto errado. Isto é uma das vantagens elencadas, né, e que são colocadas ao software, a possibilidade de perder o controle no processo de codificação, porque é muito mais flexível, ou possibilita uma maior quantidade de dados para análise, e então é muito fácil perder o controle no processo de codificação devido a mesmo a essa facilidade. Então aqui há uma série de pontos que o investigador tem que ter cuidado, e que tem que verificar em termos teóricos, e que existem muitos textos escritos sobre isto, de onde é que deve parar e como é que deve fazer o processo de codificação, quando é que entra um segundo codificador, que pode ser um orientador, pode ser um colega que faça a segunda verificação. Então há uma série de procedimentos que podem ser aplicados para que isto não aconteça. Isto é um ponto que acontece muito, que é confundir o software com a metodologia. Já li trabalhos em que o autor do trabalho chama o software metodologia. Obviamente que as ferramentas são construídas tendo por base metodologias e técnicas, ou seja, se eu quero aplicar a análise de conteúdo com um software, como é o caso do WebQDA, eu
tenho que primeiro compreender como é que a análise de conteúdo se processa, não é? Porque eu tenho que introduzir funcionalidades e procedimentos na ferramenta que me permitam explorar essa técnica. Mas eu não posso depois designar a WebQDO, chamar-lhe enquanto metodologia. Ela é uma ferramenta de apoio que permite, neste caso, explorar análise de conteúdo, análise de narrativas, análise de discurso, análise temática, teoria fundamentada, e poderíamos continuar aqui as descrições, mas não confundir que a ferramenta apoia, mas não é a metodologia. Okay? Aqui, então, o excesso de codificação, que já falamos há pouco, não é? Que pode-se, com algum procedimento, pode-se controlar este excesso de codificação. A codificação com o uso de uma ferramenta ou sem o uso de uma ferramenta específica é a parte mais exaustiva de um projeto ou de um estudo de abordagem qualitativa. Chega a um ponto que acaba por ser angustiante esta parte, porque necessita de uma primeira leitura, depois é um movimento pendular de avanço e recuo, é iterativo, porque necessita de eu codificar, faço uma segunda leitura, recodifico, descodifico, junto categorias, através da junção de categorias e pego no conteúdo de uma categoria, misturo no conteúdo da outra, por isso é muito fácil, através de uma ferramenta, cometer este excesso de codificação. Mas muitas vezes só se compreende o excesso de codificação quando se passa por ele. Então é importante ler um pouco sobre procedimentos de codificação para saber onde parar. Quantidade de dados recolhidos. É verdade que recolher dados a mais não é um problema, não quer dizer que depois têm que se analisar todos. A vantagem, isto pode ser visto como uma desvantagem, mas ao mesmo tempo pode ser visto como uma vantagem, que é eu posso recolher dados em diferentes momentos e posso cruzar ou triangular esses dados com diferentes intervenientes, diferentes métodos e diferentes instrumentos de recolha de dados. As ferramentas possibilitam isso, facilitam, porque é muito fácil depois fazer esse cruzamento, mas, mais uma vez, podemos depois cair no ponto anterior, se eu tenho excesso de dados para analisar, vou ter o quê? Ter que fazer muita codificação, se quer analisá-los todos. Por isso, rapidamente, com uma grande quantidade de dados, consigo chegar ao excesso de codificação. Não é? Possibilidade de comunicação entre sistemas. Algumas ferramentas já permitem comunicar entre elas, no sentido que eu agora quero exportar o que eu fiz aqui em termos de codificação, e usar uma ferramenta que me gera automaticamente mapas conceituais e relação entre atores e clusters para analisar redes sociais. Mas a ferramenta inicial que eu usei é uma ferramenta que só trabalha um outro tipo de técnica. Isto obviamente tem a ver com regras também de mercado e tem a ver também com proteção das próprias empresas que estão por trás, empresas, universidades que estão por trás destas ferramentas, que de alguma forma tentam proteger. Então esta comunicação não é só nesta área, é quase em todas as áreas de software, funciona assim. Este é um ponto sensível no sentido que já aconteceu várias vezes comigo. Numa das formações que dei em 2012, foi das primeiras vezes que ouvi este tipo de observação. Em 2012, no Brasil, alguém me disse que não veio frequentar a formação do WebQDA porque o WebQDA só dá para análise de conteúdo, ou seja, eu parti do pressuposto que quem estava ali ou ia fazer análise de conteúdo ou ia se converter a análise de conteúdo porque a ferramenta não suportava outra técnica de análise. Isso não é verdade, não é verdade. E se fosse verdade, no caso do WebQDA a ferramenta é aberta, ela é vazia de conteúdo, sou eu que defino se usa técnica de análise de conteúdo, análise de cursos, se uso análise narrativas ou análise temáticas, mas se mesmo fosse verdade, o utilizador não tem que utilizar um método em particular, mas sim analisar primeiro as características da ferramenta para aferir ou verificar se ela suporta aquilo que ele pretende fazer e que já leu em termos teóricos. Apesar desta afirmação, eu continuo a acreditar que não existe o melhor software.
Existe sim programas que têm vantagens e desvantagens relativas aos outros, têm mais ou menos funcionalidades, mas que o investigador tem muitas vezes dificuldade em decidir qual o pacote em que deve investir tempo e esforço de aprendizagem. Por isso, atualmente há muito material publicado e que dá para, antes de selecionar a ferramenta, tomar alguma decisão sobre aquilo que eu pretendo. Se eu vou trabalhar com análise de dados visuais, com áudio ou com imagem, obviamente que eu não vou usar uma ferramenta que só trabalha com texto, né? Então eu tenho que fazer essas leituras antes, ou não faço esse investimento. Então há algum trabalho, algum esforço inicial, e esse esforço inicial muitas vezes não é assim tão, não é um investimento, é um investimento útil, porque o investigador depois vai ganhar tempo no uso da ferramenta. Então não é aquele investimento que eu acho que eu vou perder tempo a estudar uma ferramenta específica para isto, e em vez disso vou já fazer manualmente. Então é um ponto que deve-se ter em consideração e deve-se investir algum esforço inicial para analisar qual é a melhor solução para o meu projeto. Isto foi tirado de um artigo de Zhao, Li, Rossi e Dennis em 2016, em que eles dizem que os investigadores devem fazer uma reflexão inicial e fazer a interseção da abordagem metodológica com uma estrutura de validade construída, por exemplo, através de um pacote de software e associado a um contexto de pesquisa específico. A fim de quê? A fim de tomar decisões metodológicas que tenham por base algo que já foi refletido e pensado. Pronto, este artigo eu posso partilhar, quem tiver interesse quando enviarmos o vídeo, responda ao e-mail quando receberem este vídeo deste webinar a solicitar o artigo. É interessante lerem o mesmo, porque toca em alguns pontos que são sensíveis, pode criar alguma confusão na cabeça porque tem partes que são muito críticas, mas é interessante, por isso é que não deixa de ser interessante. Já estou na minha parte final. Este artigo estou a partilhar convosco porque é muito interessante. Estes autores referiram-se até que este artigo tem 30 anos. A primeira frase que é presente no resumo do artigo, os autores dizem que a análise de conteúdo implica uma série de tarefas aborrecidas, okay? E que os computadores poderiam facilitar algumas dessas tarefas, essencialmente na fase em que o investigador tem que dedicar mais tempo, que é a codificação. O Brent, que é o autor que mostrei há pouco, escreveu um artigo 4 anos antes, em 1984, em que ele também afirma que a análise de dados qualitativos implica uma série de tarefas aborrecidas, não é? Que são demoradas, das quais a maioria dos investigadores gostaria de escapar. Não é? O Brent também diz que mesmo um investigador que possa ser mais consciente, não é? Rapidamente começa a pensar se estas tarefas não são um uso exagerado do seu tempo, mas a maior parte dessas tarefas, independentemente de usarem ou não ferramentas específicas, exigem fundamentos teóricos sustentados. Não é? Então é um ponto sensível. Eu continuo a achar que a maior parte das tarefas que estão associadas aos pacotes isto pode ser visto como uma vantagem ou desvantagem, eu deixo ao vosso critério o que designar. Que a maior parte das tarefas em análise de dados qualitativos são impossíveis de delegar a terceiros e também são difíceis de delegar a pacotes de software. Por isso, cabe sempre ao investigador tomar essa última decisão e compreender que, mesmo podendo trabalhar com outros pares, muito do que ele faz nesta área é difícil de passar a terceiros. Como eu disse, eu não ia demorar muito tempo, então demorei os meus 40 minutos. Eu vou dar espaço agora se quiserem fazer alguma questão. Espero que tenha sido claro e que também aproveitei para partilhar algumas das minhas angústias nestas áreas. Né? Reparem que eu tive a escrever coisas que me angustiam de alguma forma, mas não vou deixar de usar as ferramentas.
mas não de forma fundamentalista. Se tiver que fazer fora do uso muitas vezes eu tenho que escrever, eu tenho que esboçar em papel fora da caixa, não é? Eu não posso estar a recorrer ao software para me responder ou para me dar a resposta a situações que eu necessito ler um artigo sobre determinada técnica, sobre determinado método, não é? Depois aí sim é mais claro para mim compreender se aquela ferramenta me vai dar apoio ou não em tarefas que são mais manuais, não são tão intelectuais. Se quiserem, obrigado pela vossa participação. Não sei se querem colocar alguma questão. Ok. Ok, estou a ver aqui o Daniel. Seria interessante organizar um curso intensivo sobre técnicas de análise e depois como usar o webcam para trabalhar estes dados. Ok. O Daniel, o que nós fazemos, nós fazemos nós normalmente quando trabalhamos com software temos 2 níveis de formação. O primeiro nível é o que nós chamamos a formação dos cliques, que é uma formação técnica, ou seja, é como eu explicar a alguém como é que se anda de bicicleta, né? Eu mostro a corrente, mostro os pedais, mostro as rodas, ou seja, e tecnicamente esse utilizador conhece a bicicleta. Ele ainda não sabe andar de bicicleta, ele só está a ver que para andar de bicicleta ele vai ter que sentar no selim e vai ter que pedalar e tem 2 rodas. Pronto. Isso é a primeira formação. Nós explicamos o funcionamento da bicicleta, funcionamos o funcionamento do WebKDA através da parte técnica, não? O que é que ele faz, e vamos fazendo sempre a ponte com algumas técnicas e alguns métodos. Isso é o nível 1. O nível 2, que é a formação avançada e qual está a decorrer uma em Aveiro, aí já esquecemos um pouco o software. Então, uma ferramenta orientada para a produção de um artigo, em que o WebKDA é uma ferramenta de apoio. E essa produção do artigo tem por base o quê? Tem por base as técnicas ou os métodos que os utilizadores querem explorar. Ou seja, se o Daniel fosse usar teoria fundamentada, há um ponto que toca nessa parte da teoria fundamentada, então exploramos em conjunto. Então há uma série de conteúdos que são transversais, mas não trabalhamos especificamente os métodos, porque quando alguém vem para um curso, ele já vem, em princípio já vem com alguma ideia do método que vai utilizar, ou porque foi o orientador que proporcionou, ou porque já compreendeu com aqueles dados tem que usar aquele método. Então nós aí já trabalhamos nisso, mas não deixa de ser interessante esta proposta, porque é uma abordagem já complementar a estas duas que eu falei. Não sei se querem colocar mais alguma questão. Pensa que foi claro em tudo, perfeito. Pronto, penso que vou dar então como encerrada esta apresentação para agradecer mais uma vez a vossa presença e, entretanto, iremos enviar o vídeo. Qualquer dúvida também podem usar o meu mail, que está aqui. Podem enviar o mail a alguma situação que surja ou com propostas, tal como o Daniel fez, e que são sempre enriquecedoras, obviamente, para discutir vantagens ou desvantagens da utilização deste tipo de ferramentas. Isso, obrigado pela vossa presença e até breve.